Nada é o que parece. Quando você busca, você vê atrás do véu. O que é tudo isso? Ninguém sabe. Esse aqui é o Monge Urbano. É um podcast sobre espiritualidade, busca por novos caminhos e reflexões sobre a vida. Seja bem-vindo. O que é realidade? O que é consciência, inconsciência? Questionamentos profundos, reflexões paradoxais, sentimentos viscerais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Monge Urbano. Eu sou Kainan Vieira. Estamos aqui com o Daniel Rezinovski. Oi, Daniel. Opa, tudo bom, galera? Beleza? Tomás Bonato. E aí, tudo bom, Kainan? Beleza. Tomás está em São Paulo, Daniel está em Buenos Aires, eu estou em Curitiba. E vamos falar sobre o despertar no caos, a crise global que já acontece há muito tempo. E recentemente teve a eleição dos Estados Unidos, né, para presidente, Donald Trump eleito, e isso tem causado muita preocupação, muitos questionamentos a respeito disso, e a gente vai debater um pouco sobre o que isso representa e de que maneira que isso influencia nossas vidas. Vamos falar um pouco sobre isso. E eu queria começar até perguntando pro Daniel, porque o Daniel ele acompanhou desde o começo, né, Daniel, os números do New York Times, das eleições, você estava mais por dentro disso e no final a gente viu uma grande reviravolta, né, assim, todos os grandes jornais davam como a Hillary Clinton a grande favorita e no final teve uma reviravolta bem inesperada para a maioria, né? Todas as enquetes, né? Uhum. O que você atribui a esse erro, assim, essa previsão? Foi erro estatístico ou um erro de que grau, assim? Olha, eu acompanhei por um ano, assim, né, desde que começou, eu entrava sempre no New York Times e via, assim, né, o sumário das enquetes, e todas elas, né, estavam preponderantemente a favor, assim, da Hillary, né, e eu sempre senti que elas estavam, que tinha algum erro, óbvio, é muito fácil falar isso depois da reeleição dele, né, mas o que eu sinto, né, respondendo a tua pergunta, é que se é um erro completamente deliberado, que não é assim ou seja, aparece em todos os lugares como uma espécie de uma surpresa e um choque, né? Mas não é uma anomalia, né? Se você está acompanhando assim as tendências proto-fascistas que estão acontecendo no mundo, né? Na Europa, o próprio processo do que aconteceu no Brasil, assim, né? Os mecanismos do que está acontecendo em vários lugares, né? Uhum. E você faz uma leitura assim da consciência coletiva, uma leitura assim pelo viés do inconsciente coletivo mesmo, né? Se você analisa assim vários símbolos, porque eu faço esse tipo de análise, né? Eu sou analista, eu sou psicoterapeuta, então eu vejo um pouco os mecanismos da cultura não só pelo nível político e econômico, mas mais pelo nível espiritual mesmo, nível do inconsciente, né? Então, dá para sentir essas tendências, dá para sentir quando a cultura tá em negação de uma realidade mais profunda, que é o que aconteceu, assim, né? Ou seja, a classe intelectual, os jornalistas, os pensadores, os economistas, os jornalistas, a grande mídia estava, de certa maneira, não reconhecendo algo muito poderoso, assim, do inconsciente. Vai acontecendo lentamente essas tensões vão se intensificando dentro da estrutura social, do tecido social, né? Até o ponto que alguém recebe o raio, né? E alguém condensa isso. Isso, bom, tem o Trump nos Estados Unidos, né? Mas tem toda o que provocou assim na Europa quando toda a imigração começou a se intensificar da Síria e começaram a surgir essas tendências nazistas de volta na Alemanha, alguns anos atrás, antes na Grécia, depois também na Holanda tem um movimento assim. Então, períodos como o nosso, onde existe assim, digamos, uma perda de esperança e de fé gigantesca nos líderes, Uhum. né, nas pessoas que de certa maneira deveriam encarnar, incorporar assim, né, a liderança espiritual, né, de uma comunidade, de uma nação ou do coletivo né, de uma maneira ampla,
esses períodos tendem a buscar saídas, né? Encontrando figuras que são colocadas como as salvadoras, né? Porque elas se apropriam assim desse descontentamento em massa. E dava para isso, algumas pessoas perceberam, alguns analistas, pouquíssimos, né? Os mais astutos assim, né? Mas dava para sentir essa tendência no inconsciente coletivo, uma inconsciência de uma fúria que não é só nos Estados Unidos, né? Essa polarização intensa também está acontecendo no Brasil. Dá para ver isso nos filmes, né? Por exemplo, um outro lugar assim que já de certa maneira estava projetando, né, essa tendência fascista quando saiu a produção do livro do Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto, que é uma história de ficção científica onde ele especula a partir de uma visão de universo alternativo, onde a Alemanha nazista ganha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e a Alemanha e o Japão dividem os Estados Unidos. E na verdade os Estados Unidos se tornam um estado assim nazista, né? Uhum. E aí a Amazon produziu esse livro, fizeram numa série, e você vê ali, né, umas bandeiras onde tem a bandeira dos Estados Unidos com uma swastika, por exemplo. Nossa. E aí você diz assim, isso é coincidência, não tem nada a ver. Mas essas coisas acontecem, não é coincidência, ou seja, existe uma permeabilidade entre a psique e os eventos da realidade física. É como se a gente acredita, né, que existe um mundo físico, objetivo, independente, e que cada um de nós tem uma mente que existe confinada e limitada aos nossos cérebros, ao nosso corpo, mas que não existe uma mente que a gente poderia chamar de mente estendida, que permeia a realidade inteira, que seria, digamos, a psique ou a grande consciência, ou o que for, assim, o nome que a gente utilizar. Então a gente vê as coisas assim. Então a gente não consegue conceber que existe uma espécie de uma interconexão entre os eventos que está além da interconexão emitida pelas forças da física, que existe uma interconexão psíquica, né? Porque se isso existe, né, fatos e eventos aparentemente não relacionados, historicamente não relacionados, culturalmente não relacionados, começam a se mostrar como estando profundamente ligados, né? Um filme, uma história que surge em algum lugar, ou seja, o que marca, por exemplo, a nossa época, né? Nos últimos 10 anos, assim, né? O aparecimento, por exemplo, de um número enorme de filmes sobre super-heróis. Muitíssimos, né? Ou seja, quando se faz uma análise mítica nas culturas, né, você vê, por exemplo, o período dos gregos, que chama Titanomáquia, que é quando tem o conflito dos deuses, ou tem o Ragnarök na cultura escandinava, nos Edas, que é quando tem o conflito assim, né, dos deuses também. Tem o Enuma Elish na cultura babilônica, que é um momento onde existe um conflito. O que é o conflito dos deuses, né? É o conflito da psique. É um conflito entre as forças profundas da psique que não são simplesmente, não estão limitadas a eu e você, mas estão, de certa maneira, esparramadas no mundo, né? Mas Então, quando você diz psique, você está falando de um movimento coletivo, como um inconsciente coletivo ou... Isso, pela via do inconsciente coletivo mesmo, que tem uma mente que transcende as nossas mentes individuais, e ela se manifesta a partir dos eventos do mundo e nas nossas vidas também, né? Aquilo que a gente chama de sincronicidades. São eventos onde a nossa mente se torna permeável à suposta barreira física que existe entre ela e os eventos externos, físicos de objetivos do mundo. Então, de repente, você pensa numa pessoa, a pessoa te liga, você tem a ideia de comprar um certo livro, de repente ele aparece para você. Você tem um sonho, de repente aquilo acontece no dia seguinte na tua vida. Você pensa em realizar um certo projeto e alguém te liga fazendo essa proposta. Como é que isso pode acontecer? Pode falar. São coincidências ou super coincidências. Mas será que é só isso? Não, isso aí tá muito ultrapassado já. A crise tá muito grande. Tem que começar a ligar os pontos, né, cara? Tem que começar a ligar os pontos, né? Pois é, então, se você faz isso pelo prisma da tua vida individual, considero que seria fazer isso pelo prisma da vida da coletividade, né? Que é isso que os profetas de todas as épocas fizeram, né? Eles eram capazes de ouvir os sinais, os símbolos que se manifestavam na realidade
e ver que história estava sendo contada, né? É você analisar o fluxo das coisas não pelo prisma das pessoas que estão vivendo isso, mas no prisma da consciência que está contando uma história, de que existe algo mais inteligente do que as nossas inteligências individuais que está contando uma espécie de história e que nós somos personagens dessa história. Uhum. Porque algo tem que ter uma conexão entre esses eventos que ocorrem, né, de forma isolada no mundo. As eleições são um exemplo disso. Claro que eleições têm uma vitrine para o mundo, mas elas tomando caminhos meio parecidos, né? Você vê grandes magnatas tomando poder e fazendo isso de forma controversa, com uma exploração midiática muito controversa também, e que no fim se distorce, né? Tem que ter alguma conexão entre isso, né? Ou seja, as pessoas não estão simplesmente tomando um exemplo uma das outras, mas elas estão fazendo isso inconscientemente em cada canto do mundo, né? Os padrões se repetem, né? E se manifestaram diversas vezes na história mais antiga do mundo, assim, né? Tem duas classes, aí tem uma que começa a ficar cada vez mais poderosa e vai oprimindo a outra, elas vão se dividindo e se distanciando cada vez mais, até uma hora que elas ficam escandalosamente diferentes, né? Você pode pegar na Revolução Francesa, por exemplo, e de repente os que estão lá em cima acham que vão ficar assim para sempre, vai pirando até o momento que cabeças rolam, né? E surge a tirania. É sempre assim. Períodos como o nosso sempre são períodos de tirania, né? São períodos onde esse espírito assim fascista, esse espírito de a força, né, que o Trump representa, né, esse autoritarismo, é como se fosse o último canal para a salvação, né? A busca por uma força incontrolada, assim, que a força resolva tudo, né? E aí aí digamos toda a escuridão, toda a sombra da cultura vai sendo projetada, né? É o espírito da guerra. Ou seja, no momento que você não consegue encontrar mais inimigos externos que justifiquem a projeção dessa sombra, aí a única direção que essa energia tem para fluir é para dentro, assim. Aí é o momento onde as tensões internas são tão grandes que elas provocam uma ruptura, assim, ou do indivíduo ou de uma comunidade, de uma coletividade, de um país. E é isso que está acontecendo, né? Ou seja, isso aparece, por exemplo, no 1984, do George Orwell. É uma fábula sobre, né, era a Eurásia, como é que era? Se não me engano, eram dois grandes blocos, né? A Eurásia e o outro, que eu não me lembro qual que era, que simplesmente eram as duas forças que coordenavam, digamos, a humanidade inteira de maneira totalitária. E o modo que elas tinham para se perpetuar no poder era a partir de um processo de guerra eterna. Então eles estavam sempre em guerra, sempre em guerra com um inimigo externo que não tinha rosto, que era misterioso, que ninguém sabia exatamente quem era, e era isso que justificava, assim, né? E a guerra está sendo empregada para isso faz muito tempo, né? O espírito dessa guerra contínua, né? Então entra um ponto também que já faz tanto tempo, né, como você acabou de falar, e no começo ali você falou que é uma negação da cultura atual, né, dos meios jornalísticos, dos experts, dos estudiosos, enfim. Essa negação, ela se deve a quê, assim? Por que eles estão negando isso? São interesses individuais que começam a falar muito mais do que o interesse, assim, de todo mundo, né? Ou seja, existe o poder tende a se perpetuar e buscar buscar a permanência de si mesmo, né? Se não existe, digamos, se não existe uma integridade moral, assim, que coloque limites para ele, ou seja, é quase inconcebível para nós, né, que somos pessoas que possuem um poder assim muito limitado dentro da ordem política, conceber qual é o grau de poder político que certos atores nos governos e nos meios econômicos, assim, que hoje desempenham, né, as funções mais importantes do mundo, possuem. É um poder gigantesco, né? Então, para exercer esse tipo de poder, assim, numa sociedade ideal,
você teria que ter pessoas muito iluminadas, né? Pessoas muito lúcidas, pessoas muito sábias, ou pessoas muito humildes, né? Pessoas que fossem capazes de realmente reconhecer que a fonte do poder que elas exercem, está além delas mesmas, né? Mas não é o caso. Então, digamos, a classe dos economistas, por exemplo, que tendem a defender atualmente modelos econômicos que não necessariamente favorecem a todo mundo e que tendem a perpetuar crises e por aí vai, não está interessada assim, em reconhecer, digamos, as limitações ideológicas e porque não convém mesmo, né? Como a classe de maior parte dos intelectuais, dos jornalistas, porque isso demandaria eu não sei, eu vejo como se eu sinto que o que a gente vive é uma espécie de mundo invertido, né? E a gente já falou disso outras vezes, né? Mas o paradigma do mundo invertido aparece em vários lugares, né? Tem um manuscrito que eu estava lendo outro dia que você consegue encontrar pela internet, chama o manuscrito de Hippo-Air. Hippo-Air foi um sujeito no Egito Antigo que escreveu assim, né, um pergaminho em hieróglifos, onde ele descreve uma situação de calamidade total que estava sendo vivida pelo Egito Antigo, se eu não me engano, era o segundo. O Egito teve três reinos, mas acho que era o segundo, onde estava tudo errado, assim, né? Onde, quando você lê as descrições do que ele falava, né, das pestes, que os pais estavam contra os filhos e que os governantes eram corruptos e que estava tudo, você fala, nossa, é exatamente o que está acontecendo na nossa época. Exatamente o que é descrito, por exemplo, nos livros do Antigo Testamento pelos profetas, né? Você lê, por exemplo, sei lá, Lamentações de Jeremias, por exemplo. Nossa, terrível o que está lá, né? E nos outros livros também, né? Em vários outros lugares, em vários outros relatos, assim, do que a gente poderia chamar de uma sociedade ou uma civilização na margem do colapso. O que é a experiência do colapso? É a experiência de que os pilares que sustentam uma cultura já não são fortes o suficientes para sustentar ela. O que significa que os Estados Unidos, né, que de certa maneira sustentaram, talvez agora já deixam de sustentar, ou sustentam meio que às avessas, o espírito da democracia, elegem uma pessoa que defende valores completamente anti-espirituais ou anti-humanos, né? Que é o racismo, a xenofobia e o sexismo, a opressão de outros povos, a falta de integração. O que isso quer dizer? É uma perda espiritual total, né? E essas perdas espirituais, elas também refletem, até para linkar com uma coisa que a gente falou agora há pouco, que foi o inconsciente coletivo, quem está negando me parece que não está conseguindo acessar esse inconsciente coletivo de uma forma que tá cego para isso, não tem essa consciência ou essa grande mente realmente entrando enfim, interpretando coisas nessas pessoas que façam elas entenderem ou sentirem o que está acontecendo, né? Porque quem está negando isso, ou quem está contra isso, quem está perpetuando a crise, me parece, eu não sei se esse é o ponto, mas que esse link, né, esse acesso ao inconsciente coletivo está bloqueado ou não existe. Haja meditação aí, né? Tem que ter muita gente meditando ao mesmo tempo aí para esse inconsciente ser atingido, cara. Com certeza, né? Assim, muita gente, né? Você está falando de muita gente mesmo, né? Não, com certeza, assim, porque, bom, isso que você falou, assim, as pessoas estarem sentindo ou não, olha, é meio que inescapável, assim, é como se existe uma maré existencial na cultura que é muito potente, é muito poderosa, assim. E todas as pessoas na cultura vão sentir isso de uma maneira ou outra, né? Pelo seu próprio olhar, pela sua própria vivência, né? Então, as pessoas que, por exemplo, estavam completamente indignadas, enfurecidas e numa situação muito crítica nos Estados Unidos que votaram nele, estavam sentindo isso. Elas estão sentindo a crise, né? Ou seja, as pessoas que estão no poder, o establishment, por exemplo,
consegue ignorar, mas também sente. Ou seja, a gente acha que antes de um colapso, né, antes de acontecer uma revolução, antes de acontecer, digamos, um ponto de virada, que as pessoas que estão, digamos, que estão supostamente numa posição confortável não sentem essas coisas, sentem. Os seres humanos sentem culpa, né? Ou seja, essa culpa vai se manifestar de várias maneiras, assim, né? Mas você acha que, pensa, qualquer um de nós, assim, sente culpa, uma culpa enorme por realizar, sei lá, se fosse, você insulta alguém, né? Você sente culpa. Você trai uma pessoa, a confiança de uma pessoa, te traz culpa. Mas pode dizer, não, mas imagina o que uma pessoa que que decide pelo destino de milhares de pessoas, que decide bombardear um país, assim. Imagina que essa pessoa não sente se ela não estiver realizando aquilo de modo legítimo, assim, né? Imagina o que não é sentido, assim, pelas pessoas que estão realmente nas esferas altas do poder, quando elas tomam decisões que tendem a perpetuar o mal no mundo, as guerras e, né, a manipulação das populações mais pobres, desequilíbrios econômicos brutais. É por isso que você vê, por exemplo, faz um bom tempo, assim, né? Eu leio alguns blogs de economia, alguns blogs assim mais alternativos, e tem, digamos, uma série de suicídios que acontecem há muito tempo dentro das grandes instituições financeiras dos grandes bancos, né? Merrill Lynch, o JP Morgan, as grandes instituições financeiras globais, assim. Isso tem acontecido, né, com numa escala muito maior, assim, nos últimos anos. Até mesmo o documentário que ganhou o Oscar, como é que é o nome? The Corporation, não é? The Corporation é muito bom, mas é o Inside outro. Job, né? O Inside Job, que eles fazem tem o psiquiatra, em determinado momento, o psicoterapeuta, que ele comenta da vida dos traders, né? Os traders de Wall Street que estão usando cocaína e que estão se envolvendo com prostitutas e isso já apareceu em outros lugares, outros livros, né? Como do Sam Perkins, que ele é um sujeito que fazia parte de Wall Street e depois saiu e contou tudo o que acontecia por lá. Está falando assim de pessoas que coordenam nas suas mãos muitíssimo poder, o destino de muitas pessoas, mas muitas mesmo, né? Ou seja, a gente às vezes não para pensar assim que as ramificações de uma decisão, elas são sentidas pelo indivíduo, assim. Você consegue sentir, né? Só que as nossas decisões têm pequena escala, de certo modo, né? Mas quando você está nesses escalões, as decisões têm impactos gigantescos, né? Então, eu vejo como gravíssimo, assim, o que aconteceu, né? Gravíssimo. Fala de um mal-estar que finalmente foi capaz de emergir. Ou seja, se a gente, não sei, se pudesse fazer uma análise assim do que significa como um símbolo, é a espécie de manifestação de um mal necessário, é tomar consciência para o estado das coisas, né? Porque, vocês assim, todas as tendências que você projeta em termos, assim, tem muitas, meu. Você vê assim, por exemplo, o que se apresenta nas evidências do aquecimento global está indo muito mais rápido, assim, do que qualquer tendência, do que qualquer modelo científico já tinha previsto. Você vê, por exemplo, o que está acontecendo com o grande recife de coral na Austrália. Cara, o maior organismo vivo do mundo. Ele está ficando esbranquiçado, assim. Tem fotos que foram tomadas do grande recife de coral. Ele está morrendo, cara. Tipo, o maior organismo do mar está morrendo porque o mar tá morrendo, assim, as formas de vida estão morrendo. Tem vários cientistas assim de muito, por exemplo, que aparecem no último documentário do Leonardo DiCaprio, que é bastante pessimista até e muito lúcido. Tem um sujeito que está falando, olha, né, a gente está analisando assim, né, o aquecimento da temperatura e o derretimento das calotas polares e o nível das águas está subindo tanto que, por exemplo, tem algumas ilhas como Kiribati no Pacífico que o presidente já comprou um terreno assim numa outra ilha, que acho que é na ilha de Tonga, alguma coisa assim, porque eles vão deixar de existir. Nossa. E as costas de vários países também. Aí tem isso. Aí você vê as projeções, por exemplo, de várias espécies que estão que a biodiversidade começa a ficar gravemente ameaçada, né? Por exemplo, notícia recente de que algumas espécies de abelhas
estão em ameaça de extinção? Abelhas, cara. É isso Você aí. está falando assim do organismo mais importante do reino animal, assim, são abelhas, meu. Elas fazem a polinização, assim, ou seja, você consegue ver assim maior desequilíbrio natural do que isso? Isso é muito Ou sério. seja, é muito sério. Ou seja, o estado é gravíssimo de desequilíbrio na natureza. É gravíssimo e é óbvio que um estado de coisas desse grau não pode acontecer sem um recalque, acho que sem uma negação absurda da espécie humana. Assim. A gente está negando essa situação num grau inimaginável. E é isso que tende a perpetuar ela, porque em nenhum momento, então, as pessoas olham ali e falam, não, olha, a gente realmente precisa mudar, digamos, a forma de ser, a forma de organização social. Isso é só olhando, né, a situação no campo da natureza, né, no campo dos ecossistemas. Mas você pode ver no campo humano, por exemplo, também, assim, você já faz pelo menos uma década, 15 anos, assim, que tem se perpetuado diversas guerras no Oriente Médio. Guerras onde as pessoas estão morrendo em massa ali, né? Ou seja, as fotos dos garotinhos morrendo na Síria saem nos jornais, né? Do lado da foto, assim, de um novo carro, um Lexus. E tudo bem, faz parte do espetáculo, mas ninguém fala disso, né? Aí você diz assim, é uma anomalia que um sujeito como ele... Não é uma anomalia, não é? É porque as pessoas que estão vivendo, digamos, a vida nua e crua estão sentindo, assim, que tem algo... O americano médio, o americano, assim, de baixos meios financeiros, ele está sofrendo muito. Essas pessoas estão sofrendo, né? As milhares de pessoas que vivem com menos de $1 no mundo, e são mais de 3 bilhões de pessoas. As pessoas sofrem, meu. Nossa, Né? 3 bilhões. Elas sofrem. Mais de 3 bilhões de pessoas. Né? Você está falando muitas pessoas que estão numa condição gravíssima e que são simplesmente ignoradas, né? E aí o que acontece? Aí essa polarização vai aumentando tanto, só que impossível, assim, né? É como tem um vídeo no TED que acho que todo mundo devia assistir, que eu vi recentemente. Como é que é o nome dele? Ele é um empreendedor norte-americano, ele é um bilionário, ele fundou diversas empresas, depois a gente pode lançar o link. Só que ele é um empreendedor relativamente ele é honesto, assim. Então ele está dando a palestra do TED dele, ele está falando, olha, eu sou um bilionário, né? Eu fundei várias empresas. Posso dizer o seguinte sobre mim mesmo: eu não sou a pessoa mais inteligente, eu não sou a pessoa mais culta, eu não sou uma pessoa técnica, por exemplo, eu não sei programar. Eu sei que eu tenho algumas virtudes. Eu, por exemplo, lido muito bem com risco. Eu tenho uma espécie de dom assim para perceber oportunidades financeiras e tive muita sorte e ganhei bilhões. Mas eu posso dizer assim para os meus colegas bilionários: isso não vai durar para sempre. Se você está aí acreditando que os seus bilhões, que as suas fortunas vão durar, isso não vai durar para sempre. Nenhuma sociedade é capaz de sustentar o grau de desigualdade que as sociedades contemporâneas sustentam. Nenhuma. Isso sempre acaba mal. Os exemplos históricos já estão todos registrados, né? Como isso termina. E ele continua discorrendo, né? Sobre esse estado de coisas. E ele é o único, né? Para falar disso. Mas é isso que não está sendo dito, né? O que o Trump reflete é uma espécie de uma culminação de um desequilíbrio muito profundo e o choque que supostamente aparece, né, na capa de todos os jornais. Nossa, isso é um escândalo. Nossa, que coisa absurda. Nossa, quem viu isso acontecer? Ninguém conseguiu prever. Esse é o maior absurdo. Isso fala do grau de desconexão das classes, entre aspas, supostamente pensantes e o verdadeiro estado das coisas, né? Tá numa bolha mesmo, né? Uma realidade paralela. É uma bolha, é claro, é uma gigantesca bolha, né? Então, é isso que a gente falou, né, no começo do programa, despertando no caos. Mas é isso, assim, né? Porque o despertar tem muitos níveis, né? Ou seja, você desperta na tua vida individual para as tuas limitações, os teus obstáculos, você percebe os traumas que você carrega da tua infância, você percebe, né, a rede familiar na qual você nasceu e as dificuldades que essa rede possui, você percebe o conflito interpessoal das pessoas, você percebe o ambiente ao teu redor, você percebe que outros modos de vida são possíveis, você percebe que o tecido social hoje está no estado absolutamente crítico,
É por isso que as pessoas nas grandes cidades, você anda, está todo mundo olhando assim para a telinha do smartphone, né? Por que está todo mundo olhando para a telinha do smartphone? Porque está todo mundo sozinho. E porque a realidade circundante é simplesmente funcional. Ela já não representa nada que sustenta, digamos, a vida. Ela é um lugar onde as pessoas cumprem certas funções. As pessoas são todas anônimas. Você acha que caminhar numa cidade dia após dia, onde tem milhões de pessoas e ninguém se importa com ninguém, e todos são anônimos, você acha que isso não causa um trauma contínuo na consciência humana? Você acha que você não vai se tornando cada vez mais, você não vai sentindo assim que você é um nada? É claro que você sente isso. Isso não é dito, isso não é reconhecido. O que isso quer dizer? Isso é inconsciente, mas está lá. São forças. O inconsciente vai ficando cada vez mais recheado assim, de percepções. Coisas que não são articuláveis pela maior parte das pessoas. Aí, de repente, surge um cara, um artista, um cara inspirado e faz uma série, por exemplo, como Black Mirror, onde ele começa a canalizar as intuições da cultura, né? Vocês estão assistindo, eu não vi ainda, eu vi uns episódios só da primeira temporada, mas percebe, assim, né? Não, aquilo ali são pulsões, né? Desse inconsciente. Gera até uma frustração, gera até uma angústia. Você entrar em contato com aquela informação tão elaborada, né? De algo que, como você muito bem explicou, tá escondido, tá atrás, tá de certa forma não tá acessível, né? No nosso plano de redes Não. sociais, no nosso plano de trabalho, nas nossas conversas com as famílias. Então, você vem alguém e te coloca isso. E é duro Claro. lidar com a informação. É um entretenimento que você entra em... Você gera colapsos em si mesmo, assim. Assim, você vê nas tuas esferas de relacionamento, nas tuas esferas de como você lida mesmo com as coisas e percebe erros, percebe interações negativas, te remete às tuas falhas, às falhas da sociedade. Então, quando você fala que sobre o recalque, né, eu acho que Black Mirror é tipo a arma contra, né? É um exemplo de como trazer a informação recalcada à tona, assim. É por isso até que o diretor, o roteirista, diretores são vários, né? Mas o roteirista, esqueci o nome dele agora, você lembra, Carlos? Putz, não lembro. Eu li uma entrevista dele esses dias. Tenho que procurar aqui, eu não lembro o nome dele. É um terrorismo, né, o que ele está fazendo, assim, Sim. com as pessoas, porque a informação não tá fácil, não é mastigável. Não, mas é muito honesto, assim, né? Porque aí é a arte cumprindo a sua função mesmo. Totalmente, Aí é como se... Terrorismo do Totalmente. bem, né, o que se falar. Porque é um terrorismo, é a manifestação de um terror, mas é como se fosse... Ei, tem alguém aí? Chega. Ou seja, chega de entretenimento que vai esvaziar a consciência. Chega da obnubilação, chega da sonolência, chega do... Como na música do Pink Floyd, né? Hello, hello, hello. Is there anybody in there? Tem alguém aí, meu? Sabe, assim, chega um momento que, assim, isso termina sendo um bom sinal, porque é uma marca de que o entretenimento puro, a diversão pela diversão, que era o que o Aldous Huxley denotava e marcava, né, no Admirável Mundo Novo, que era o sinal máximo, assim, da cultura que vinha, da cultura do futuro. É a cultura do espetáculo, é a cultura onde está tudo em crise, está tudo ruindo, e aí tá todo mundo se divertindo e se esquecendo e tirando as suas selfies e ali olhando para as câmeras, percebe? A loucura. Isso causa um mal enorme nas pessoas, né? Aí depois quando você tem as crianças que entram nos colégios dos Estados Unidos e começam a metralhar todo mundo, quando você tem epidemias de depressão que estão se manifestando em todos os países industrializados, depressão, ansiedade e a lista assim, de doenças mentais vai aumentar e ninguém sabe o que é. Aí você precisa fazer uma pesquisa que custa $300 milhões com as melhores tecnologias para ver um neurônio para falar, nossa, será que nesse neurônio, nessa região eu vou encontrar por que está todo mundo enlouquecendo? Não é absurdo? Me diz. Absurdo. Surreal, né? Não é um absurdo? Meu Deus. Aí você precisa olhar por que essa molécula tem esse problema,
isso fala da cegueira da cultura. Isso é a cegueira. O mal é óbvio. Né? Ou seja, a inconsciência que é vivida e como isso se perpetua e como isso vai provocando as cisões sociais, ou seja, isso é muito grave. Né? O que é uma polarização social? Uma polarização social é um momento onde a pessoa que está do teu lado é teu inimigo potencial. Isso tem consequências gravíssimas. Né? O que aconteceu na Ruanda, né, em 1990, que foi o conflito entre os Hutus e os Tutsis, duas etnias opostas que conviviam. De repente elas começaram a se olhar, elas começaram a se odiar. E simplesmente os Hutus e os Tutsis entram num conflito, os Hutus eram maioria, e os Hutus começam a entrar nas casas dos Tutsis e com facões começam a matar os Tutsis. Você está falando assim, você está falando de genocídio, conflito direto, você não está falando nem de metralhar alguém, você está falando de... Percebe como isso é grave? É um grau de violência absurdo. O que aconteceu na Iugoslávia, quando a Iugoslávia colapsa no começo, em 1990? Você tinha lá os sérvios, a maioria, né? Tinha os bósnios, que eram muçulmanos, tinha os kosovares, e aí, de uma hora para outra, colapsa, e aí os sérvios começam a olhar para os bósnios, que eram os vizinhos deles, que conviveram toda uma vida com eles, e começam a matar todo mundo, assim. Começam a provocar um genocídio programado dos vizinhos. Então é muito sério quando, ou seja, chegar alguém no poder que chega alimenta esse precisamente, ódio, né? Exatamente, alimentando esse ódio contra os estrangeiros, contra as minorias, contra todo mundo, é terrível, porque isso é uma mensagem. Sabe o que o David Duke? O David Duke é a figura principal do Ku Klux Klan, o grupo da supremacia branca nos Estados Unidos. Sabe o que ele disse quando o Trump ganhou? God bless Donald Trump. Meu Deus. No Twitter. Eu vi que um cara também, alemão, nazista lá, líder de um grupo nazista que ainda existe lá, também ficou feliz com a eleição do Trump. Ficou. O Bolsonaro aqui no Brasil também se manifestou falando parabéns, ganhou o melhor candidato. Sim, o Jean-Marie Le Pen. O Jean-Marie Le Pen é um político de extrema direita francesa. Parabenizou o Trump com todos os elogios. E ele está concorrendo, né? Esse cara, se ele ganhar, vai ser um... Tá concorrendo. Geert Wilders, que é um político também de extrema direita dos Países Baixos, da Holanda, também. Vários outros, assim. Percebe que isso vai... Porque a consciência é uma coisa só. Então, um fenômeno que aparece em um lugar começa... o mecanismo disso você pode entender a partir dos campos mórficos do Rupert Sheldrake. O que é um campo mórfico? É uma tendência. Ou seja, na teoria dos campos mórficos, quando um fenômeno se manifesta, ele instantaneamente provoca que a manifestação dele de novo se torna cada vez mais provável. Ou seja, é um campo de probabilidade, né? Então, o campo de probabilidade começa a ficar mais amplo, né? É como se... Saiu no Twitter, tá tendo uma discussão agora, né? Porque a Califórnia quer essa exceção. A Califórnia quer se separar dos Estados Unidos. Está tendo um movimento que está sendo alimentado agora, né? É mesmo? Porque os californianos são completamente diferentes, né? Então do resto dos Estados Unidos. Né? Tem nada a ver com o Trump. Então, nada a ver. Então tinha um sujeito na Califórnia dizendo vamos pegar, porque eles legalizaram a maconha, cannabis lá, né? Sim. Então ele falou, vamos pegar os nossos abacates e a nossa cannabis e separar dos Estados Unidos. É o clássico, né? Maconha e abacate lá, né? E eles estão fazendo um movimento que chama o Calexit, inspirado no Brexit da Grã-Bretanha, Inglaterra. Então o movimento agora é o Calexit. E eles têm vários assim, até titãs do mundo tecnológico que estão começando a discutir sobre isso e querem financiar, na verdade, o processo de separação, ou seja, está tendo um movimento onde as pessoas estão realmente protestando, estão se reunindo e falam, não, tá, o momento, a gente não tem nada a ver, assim, né? Ou seja, as ramificações disso são, nossa, a gente não começou a ver mais nem um pouquinho disso. Isso já incita, vamos dizer, já é um pré-cenário de guerra civil, né? Já é um pré-cenário de guerra civil.
A gente até fala com humor, assim, eu acho que até eles lá estão no nível de indignação tão alto que o humor está sendo a saída, mas se separar, para isso acontecer, é guerra, né? Com um presidente desse... E já tem indícios assim do que seria uma segunda revolução americana, do que seria uma segunda guerra civil. Há alguns anos se formam nos Estados Unidos os pequenos grupos que chamam Patriot Groups, que são grupos patriotas. O último evento que aconteceu foi no Oregon, que era um pequeno grupo assim de rancheiros que começaram a se revoltar contra o governo e formaram pequenas milícias e tomaram um pequeno abrigo florestal, né? E começaram, digamos, a alimentar um movimento mesmo de milícia. Caramba. Ou seja, quando começam a se formar milícias num país é porque existe isso inconsciente, né? Uhum. E lá a galera tem arma, né? Não. O buraco é mais embaixo, não precisa fazer muita Todo força mundo tem tática, não, cara. uma 12 em Você casa. não tá na Suíça, né? Não, você não tá na Holanda, né? Que eles vão pegar uma flor assim no campo deles e pra você, né? Não, até a nação do rifle, né, cara? Não, lá são todos veteranos, né? Muitas pessoas que participaram de guerras, né? Ou seja, aí você pode perguntar, tá, mas então, assim, o cenário é terrível. A gente está falando de um caos, de um estado político que cada vez mais vai se aproximando de um neofascismo, de um terrorismo se expandindo, de um declínio, assim, nos ecossistemas em todos os níveis. E aí? Olha, assim, né? Tem uma coisa que é importante dizer, né? Assim, que isso vale para a vida de uma pessoa, mas vale também se a gente generaliza para a vida de uma coletividade, de um país, do mundo, né? Ou seja, que sempre que começa a se manifestar tanta escuridão, tanta sombra, como diria assim, né? Tanta craca, né, meu filho? Quando começa a aparecer tanta craca, para falar, porque começa a se manifestar uma limpeza mesmo, né? É uma espécie de purgação, né? Qualquer pessoa que teve uma experiência de ayahuasca, por exemplo, né? Que acontece? Ninguém chega na luz antes de passar por uma peia. Ninguém. Você não vai chegar, você não vai ver a luz, meu filho. Você não chega na luz se você não passa por uma peia antes. Não chega. Se você não passa por uma purgação, você não vai chegar lá. Então, se você não passa por uma transformação, não passa. Isso é como se, à medida que a luz da consciência vai se intensificando, todas essas estruturas que antes eram tidas como normais vão se mostrando como aberrantes e completamente anormais, né? É a frase do Jiddu Krishnamurti, né? Ou seja, é completamente saudável, se eu estou parafraseando, você está desajustado a uma sociedade completamente doente, né? Então, as pessoas que são outsiders, que se sentem relativamente desajustadas, que estão em crise, não estão em crise porque está tudo bem e a crise está com elas. Esse é o discurso e a narrativa do sistema. O problema está com você, tome esse remédio, cale a boca, assista a TV, trabalhe, faça... Não, o problema não está com você. Muito pelo contrário. Na verdade, o problema está com o discurso que é internalizado, que começa a fazer você acreditar que você está errado, quando na verdade são as tuas percepções autênticas que estão te mostrando que está tudo errado mesmo. Está tudo errado mesmo. Então, eventos como esse, de certa maneira, são bênçãos. É tipo uma oportunidade, né? É uma oportunidade, cara. É um evento, o que se chama no misticismo de uma graça feroz. Em todo misticismo tem o que se chama de experiência de graça, que vem do latim gratia, de graça, que são experiências onde você é induzido, você é iniciado a uma visão do divino, de uma realidade superior. Mas nem sempre essas iniciações são, digamos, são pacíficas e tranquilas, né? São pacíficas. Não. Tem os períodos de graça feroz. Né? Até porque a previsão dos próximos anos são anos bem difíceis, né? Bem conflituosos e violentos. E acho que essa ascendência da extrema direita, assim, então o neofascismo, como você falou, é bem preocupante, né? Mas eu acho que vai escancarar toda essa o que está permeando esse ódio, né? O que está acontecendo, assim, vai ficar inevitável todo mundo ver o que está acontecendo de fato, né? E eu me pergunto até quando vai essa crise nesse degrau cada vez mais baixo, assim,
de coisas ruins acontecendo, assim, se vai ter uma reviravolta, se esse despertar está próximo de acontecer, assim. Eu acho que a gente acho que tá pegando fogo, assim, né? Acho que agora, assim, já tá faz muito tempo, né? Pessoas, como a gente estava falando, assim, né? Que a expressão inglesa que é a canary in a coal mine, que é o canário na mina de carvão, né? Que as minas de carvão você tem às vezes o canário que é colocado lá embaixo, que ele percebe quando tem alguma emissão de um gás, que isso quer dizer que a mina vai explodir. Então o canário começa a voar e vai embora da mina, porque ele sente. Os animais, né, que estão na costa e que algumas horas antes desaparecem porque eles previram, né, a vinda de um tsunami. Ou seja, tem vários sinais. Os sinais agora estão grosseiros. Ou seja, um recife de coral inteiro que está morrendo, espécies de abelhas que estão sendo exterminadas. Uma pessoa como Donald Trump tomar o poder naquilo que talvez na sua fundação foi o país assim com os homens mais iluminados, né? Ou seja, os fundadores dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, né, o George Washington, foram homens realmente de espírito, assim, a Declaração da Independência, né, o Bill of Rights, os documentos, né, são de uma força espiritual tremenda. Então, que um país que teve esses homens e que, de certa maneira, conseguiram constituir um país de liberdade, tem alguém assim que assume o poder e que condensa e que canaliza toda essa energia, é o sinal máximo, assim, da inversão de que isso já, ou seja, a estrutura, assim, né, da sociedade sempre passa por períodos assim de renovação. E a gente está passando por um processo de declínio e renovação, né? A gente está no Então, declínio máximo, assim, acho que não sei se eu não consigo vislumbrar assim mais declínio ainda assim, do que está acontecendo. Olha, pode. Acho que dá para ir. É porque assim, né? O que se vive em alguns lugares do mundo é terrível, assim, né? Pensa o que está acontecendo na Síria, um país que foi destruído porque tinham interesses políticos que queriam, digamos, ampliar o seu poder e impedir, assim, que a ordem instituída lá continuasse, mesmo sendo uma ordem que, digamos, talvez não seja assim uma ordem democrática, mas que mantinha o país funcionando, né? Então, esses poderes que vão gerando assim esses desequilíbrios profundos nesses vários países e nações por interesses geopolíticos, eles simplesmente vão intensificando, né, o mal-estar, assim. E aí você tem populações, pessoas que estão vivendo em situações completamente terríveis e toda uma massa de pessoas, um grupo assim que está completamente alienado disso e que vê isso através de um olhar completamente midiático. É tudo um espetáculo. E isso gera um mal-estar. Ou seja, isso é o que a Hannah Arendt chamava banalização do mal. Você caminha na rua e vê assim as pessoas sem ter o que comer, ou as pessoas sofrendo, e você ter que, por ordem do protocolo social, caminhar por aquela pessoa e não considerar que ela é uma pessoa como você, isso mutila a tua alma, dia a dia. Saiba disso. Isso mutila nossas almas. Porque isso vai inibindo qualquer sentimento de compaixão natural que você tem. Porque se você tiver compaixão, você não vai conseguir viver no mundo do jeito que ele é. Você vai ter que responder de alguma maneira. Você vai ter que responder a uma situação que se tornou normal, mas que na verdade é absolutamente anormal. É absolutamente doente. Só que como é a coletividade que está doente, qualquer um que levanta a mão e fala, olha gente, assim, a gente está indo para o abismo, aí não escutam, né? Matam, crucificam, ignoram. A história assim da ciência está cheia disso, né? A gente acha que as heresias não existem, que hoje não existe caça às bruxas. Nossa, mas é claro que existe, né? Você acha que foi só o Giordano Bruno, só a Marguerite Porete, só aquelas pessoas naquela época que eram isoladas, que eram excomungadas, que as suas vozes eram inibidas? Não eram. Isso acontece o tempo todo hoje. Ou seja, esse processo
onde a voz da verdade vai ser paulatinamente sendo mutilada e ignorada pela consciência do coletivo, é isso que impede que o próprio coletivo se transforme, porque o coletivo precisa disso, precisa dos seus artistas, né? Precisa dos intelectuais, precisam dos pensadores, precisam das pessoas simples que dizem não, assim, eu vou ter que buscar um caminho diferente de vida porque eu sinto que esse vai simplesmente continuar destruindo o ambiente. Essas pessoas precisam olhar assim, falar não, assim, o que tá, ou seja, o chamado individual, aquilo que pulsa dentro da gente é muito verdadeiro. Cada pessoa sente isso. Só que essa força, digamos, ela se depara com toda uma programação, toda uma interiorização de um paradigma, de uma visão de mundo que dizem que isso é loucura, isso não faz sentido, isso não pode ser ouvido, esqueça. E aí, claro, isso é mutilado. Aí as pessoas adoecem, ninguém sabe por quê. Mas é por isso, assim. Isso é alma. A alma não é uma coisa assim que brilha, que sorri o tempo. Não, a alma às vezes é uma espécie de fúria, é uma coisa forte, é uma coisa que te coloca em crise, é uma coisa que mostra que a tua vida talvez está toda baseada em falsos valores, porque talvez ela está baseada em falsos valores. E talvez, se isso for o caso, muita renovação precisa acontecer no nível individual, no nível familiar, ou seja, talvez o psiquiatra mais genial assim do século XX, Ronald Lang, ele escreveu textos super importantes sobre a crise da família. Ou seja, se tem uma instituição que tem perpetuado por um bom tempo assim a inconsciência e neuroses e outras formas a família, assim, né? As famílias na nossa época, ou seja, se existe uma coisa que seria extremamente saudável para a cultura, seria um processo de transformação na família, uma consciência mais iluminada dentro das famílias, né? Ou seja, os pontos de quebra, de cisão e de crise são muitos, e nenhum sistema consegue permanecer nesse estado de desequilíbrio com tantos pontos de falha, assim, não consegue. Nossa, isso é muito profundo. Eu tô tirando muito para mim mesmo, assim, da minha própria experiência. E essa questão da estrutura de famílias, assim, se você pudesse desenvolver um pouco mais, tipo, o que você quer dizer com essa consciência tomada dentro das famílias, assim, essa diferença? O que seria essa iluminação maior? Qual que é o processo dentro das famílias que está se adequando a esses males, que tá gerando essa crise? O fato da diferença das gerações, o fato de como o mundo está evoluindo rápido e as gerações não conseguem se equiparar, há uma dificuldade de identificação. O que é? Olha, tem muitos pontos, né? Tem o que você mencionou. Aí eu posso fazer um olhar assim, talvez mais psicoterapêutico, tentando chegar assim a uma leitura mais espiritual, né? No sentido da família, né? Porque ao meu ver, né? O que vai acontecendo com o tempo, né? Ou seja, de geração em geração, traumas e modos de consciência que já não favorecem o desenvolvimento da humanidade e assim são perpetuados assim, né? E transmitidos de pai para filho, né? E posso falar até no nível individual, assim, né? No nível como psicólogo, como que é como se certos mecanismos que são considerados como completamente habituais e normais na nossa cultura provocam assim dar um exemplo concreto assim, para não falar em abstrato. O que existe hoje nas nossas famílias, que é a consciência onde que a maior parte dos filhos deve seguir os anseios dos pais. Isso ainda é muito forte, né? Ou seja, se tem uma criança assim que ela tem desejo, por exemplo, de ser um músico, e o pai quer que ela seja um médico. Isso que a gente considera como sendo normal é uma espécie de um crime espiritual que é perpetuado no seio de praticamente todas as famílias ou em muitas famílias e que vai produzindo tensões cada vez mais graves dentro dos indivíduos. Ou seja, a gente ainda vive num estado extremamente primitivo de desenvolvimento da consciência, da nossa psicologia, e a gente lida com as nossas crianças
eu poderia dizer assim, uma consciência quase criminosa na nossa cegueira, na nossa incapacidade de reconhecer, digamos, as crianças, por exemplo, como indivíduos plenos, e de reconhecer que a consciência em potencial de uma criança pode ser muito mais vasta do que a nossa educação concebe. Ou seja, a nossa educação tem como pressuposto fundamental de que uma criança tem que se tornar exatamente aquilo que os adultos que a criam querem que ela se torne. Isso é talvez a maior fonte de sofrimento individual coletivo que pode existir. Porque pessoas que são obrigadas a renunciarem das suas vocações, dos seus chamados, dos seus desejos pessoais, vão ser pessoas absolutamente infelizes. Vão ser pessoas que vão para a guerra, vão ser pessoas que vão perpetuar os crimes, vão ser pessoas que vão se sentir obrigadas a projetarem o seu sofrimento no mundo, assim. Ou seja, isso que a gente considera que são a gente pode chamar assim, os pecados ou os sadismos cotidianos que existem nos âmbitos familiares de todos os dias, isso é, digamos, grande parte da força inconsciente que vai sendo transmitida de geração em geração e que vai produzindo o mal-estar da nossa cultura. Ou seja, começa ali. É que isso digamos, isso dá muito pano para manga. Isso é um ponto que dá para ser explorado demais, mas é porque fala de como a nossa educação familiar, educação em nível de escola secundária, universitária, não é capaz de reconhecer as possibilidades ontológicas dos indivíduos. E a gente tem que ver nesse nível, no nível do ser, no nível da ontologia, né? Se, à medida que a nossa cultura se tornar um pouco mais iluminada e começar a entender que, na verdade, cada ser possui o que o Aristóteles chamava de uma inteléquia, possui uma estrutura interna de auto-organização que vai levar ela para o seu destino, para a sua meta, para a sua autorrealização, e os pais e a comunidade conseguirem perceber que está tudo ali, se a gente simplesmente não abafar de maneira criminosa, que é o que se faz hoje para a maioria parte das pessoas. Por isso que existe o caminho extremamente duro e árduo de buscar a sua voz. Por isso que todas as pessoas buscam autenticidade, encontrar a sua própria voz, né? Ou seja, é como se todo mundo chegasse numa certa idade da vida e fala, não, peraí, algo ficou para trás de mim mesmo, da minha personalidade, do meu ser. Onde é que está isso? Onde é que está a parte de mim mesmo que ficou mutilada? Isso que ficou mutilado, se isso não for trazido à consciência, se isso não for curado, isso vai ser dor. Isso vai ser dor para o indivíduo, isso vai ser transmitido para os seus filhos. Ou seja, você acha que não existe um processo inconsciente que é transmitido assim, nas gerações, onde a infelicidade de uma geração é reproduzida na outra sem se perceber? Ou seja, isso que eu ia falar, isso gera aquele jogo de dar o troco, né? Vamos falar assim, você meio que passa isso adiante, né? Você tem o teu sonho, cortado, você vai propagar isso para a próxima geração, né? Bom, num cenário ruim, né? Exatamente. Assim, pessoas que tiveram seus sonhos mutilados por outras pessoas tendem a mutilar os sonhos de outras pessoas. Entendem? E isso se repete. Isso pode ser visto o tempo todo. Em qualquer... Isso, se você começa a ver isso, você vai perceber essa dinâmica, essa transação, como o Eric Berne chamava, esse tipo de encontros o tempo todo. Porque é como se isso que o Wilhelm Reich chamava de peste emocional, é como se o estado de integridade espiritual e psicológica que a gente chamaria de saúde ou de sanidade se tornou algo tão raro que quando você vê isso, talvez isso pareceria quase patológico para a gente, de tão para fora da curva a gente está. Tem um livro do Wilhelm Reich que se chama O Assassinato de Cristo, onde ele está falando sobre o evento, né, cristão da morte de Cristo como o maior símbolo de todos, assim, disso, o assassinato da essência espiritual do homem. É disso que a gente está falando, é disso que se trata, né? É isso que vai sendo perpetuado por milhares de anos. Ou seja,
Ou seja, além do nível sociopolítico, além do nível econômico, além de todos esses níveis, a gente fala, tá, mas para onde leva esse despertar? Existe algo transcendental que vai se manifestando? Existe uma consciência cósmica? É isso que as pessoas têm vislumbres. É isso que todas as culturas do passado eram capazes de identificar nos seus grandes rituais, no ritual de Eleusis na Grécia Antiga, no ritual de Dionísio, no ritual de Baco, no ritual que foi condensado no épico de Gilgamesh, nos Sumérios, nas iniciações xamânicas, nos rituais mitraicos, ou seja, onde as pessoas atingiam a consciência da imortalidade, isso que aparece nos Upanishads, nas tradições místicas. Esse foi sempre o maior segredo da história do mundo, de que era possível para o homem transcender a condição dele, atingir um estado de iluminação, um estado de consciência superior, e que era realmente a verdadeira consciência humana. É disso que se trata, né? É disso que o despertar é nisso que o despertar consiste. Não é algo pequeno, muito pelo contrário, está tudo em jogo. E as pessoas têm vislumbres disso, né? Pessoas que começam a meditar, que começam a ter experiências psicodélicas, que são as experiências talvez mais sagradas que alguma pessoa pode ter, porque elas eram antes restritas a sacerdotes, a pessoas muito especiais. Hoje não, existe uma democratização disso, né? Então, são múltiplos níveis que interagem entre si e que vão colocando assim, né, o estado atual da consciência humana em xeque, em crise, porque algo novo já está eclodindo, já está emergindo. É como um ciclo de metamorfose, né? Você vê, por exemplo, você olha para uma larva numa árvore e você fala, isso aqui é uma borboleta? Não parece borboleta. Não vive como borboleta. Tá o tempo todo comendo. É pequenininha. É uma larva, assim, né? Aí, de repente, ela entra num casulo. Você fala, o que vai sair dali? Ou seja, como é que essa borboleta se sente no momento que ela está irrompendo do casulo? Que ela está começando a sentir que ela tem asas. Que ela começa a perceber. Agora ela se torna um ser completamente diferente. Ela passa por uma outra dimensão. Ela consegue voar. Percebe? É uma transição ontológica. É nisso que consiste um estado de transição total, um salto quântico mesmo. É onde novas faculdades, novas percepções, novas compreensões do que significa a experiência humana, do que significa a consciência do universo inteiro, né? Porque aí é como se a gente começasse a se perceber não como indivíduos isolados, mas como um único contínuo de consciência, onde em cada um de nós esse contínuo, esse grande self se manifesta e se mostra inteiro. Só que para esse self se mostrar inteiro, ele precisa quebrar toda a estrutura de gerações e gerações, de ilusão sobre ilusão, toda a estrutura do inconsciente que impede que ele se manifeste. Ou seja, quando cada indivíduo, cada entidade, cada ser singular empreende a viagem de encontro de si mesmo, ele tem que romper toda a estrutura da consciência coletiva dentro de si mesmo, que é o que Jung chamava o espírito da época, é o Zeitgeist. Todos os Zeitgeist têm que colapsar dentro de você para que você possa encontrar essa verdade última, né? A manifestação do Self. Então, e aí é dor, né? Tem um processo escuro aí, né? Para a maioria das pessoas que entram nisso. Da craca, tem um processo, né? De peia. É uma craca, é a craca, meu filho. Tem a craca. Tem uma craca fodida. Não, nossa, surrealmente fodida. E isso coletivamente dá pra colocar de volta no começo da conversa, né? Que como seria, vamos dizer, a gente tá vendo o breu agora, né? É o breu. Estamos encostando na ferida e tirando a craca. Estamos, mas já é o começo da sanidade. Ou seja, no momento que a escuridão começa a se mostrar como escuridão, porque a escuridão sempre foi escuridão, ela só não era vista como tal. Mas quando ela começa a se revelar em todo o seu esplendor, grande paradoxo, é porque aí que... Porque não é que o mal tem uma força intrínseca. O mal é uma espécie de... é uma negação, né? Da única coisa que existe, porque tudo é uma grande unidade. O mal não pode existir porque o mal presume uma divisão ilusória dentro da realidade.
O mal presume uma dualidade ilusória. O mal presume que os opostos são absolutos, mas os opostos não são absolutos. O absoluto é a unidade de tudo, porque só uma coisa existe. Não Só existe tem uma oposto realidade. disso. A realidade não tem oposto. Até a ilusão depende da realidade para existir. Tudo. Aí o ponto é, onde é que está o coração da realidade? Onde é que cada pessoa toca nisso? Não de uma maneira abstrata e teórica e doutrinária. Não. Eu estou falando real. Assim. O real pode ser uma pessoa falar, não, chega, não vou ficar mais nesse trabalho. Ou, chega, não vou aceitar mais essa família. Ou então, vou casar com essa pessoa. Ou, vou ter essa experiência. Ou, chega, não vou absorver toda essa informação falsa. Não vou aceitar a opinião dos experts, que supostamente sabem mais, mas que, na verdade, quando eu olho para mim mesmo e reconheço as minhas próprias percepções, eu percebo que eu já sei o que eu tenho que fazer, o que eu preciso. Ou seja, a cultura ela nunca valida o indivíduo, porque o indivíduo é o maior poder que existe. Né? Sempre foi assim, é sempre um indivíduo, uma pessoa que de repente fala não. Um indivíduo levanta o braço, um indivíduo levanta a mão, é o primeiro escravo que de repente levanta e fala eu não sou escravo, assim. Eu não vou aceitar ser escravo. Pronto, assim. Tem uma rebelião. Todos os outros conseguem levantar. Só precisa de um Martin Luther King para todos os outros negros se sentirem empoderados e sentirem que eles são assim íntegros e que eles não precisam se ver pelo olhar da dupla consciência, da consciência branca, por exemplo. Só precisa de um Gandhi para se levantar e falar não, a gente não pode aceitar viver como colonizados. É sempre assim. Sempre foi assim. Só que agora a gente não tem não sei, assim, eu já vi alguns textos falando disso, assim, nós não temos um grande líder, assim, uma personificação, assim. Parece que agora são mais mais disperso, assim, é mais uma rede, até os movimentos, os protestos, as greves, assim, ultimamente você não vê um grande líder, geralmente não tem uma pessoa falando pelo resto do grupo, é o grupo ali. Uhum. Até uma dificuldade de hierarquizar, assim, de ser uma coisa mais distribuída mesmo. Eu não sei se é uma característica dos tempos atuais, assim, mas e quando você vê uma polarização, quando você vê a estrutura hierárquica mais presente na sociedade, que é a política, né, que é o presidente, que é o governador, que é o prefeito, e você vê essa revolta que as pessoas estão com a política. Eu falo uma experiência própria, assim, nas eleições agora de outubro, foi a primeira vez na minha vida que eu votei nulo. E eu sempre achei que, votar nulo não adianta nada, você está anulando o teu voto, mas na minha visão foi um ato de protesto, porque nenhum dos candidatos me representava ou representava as ideias que eu acredito. E de certa forma você se abster disso, ou você, por que tem que ser um ou outro? Por que tem que ser ou Hillary Clinton ou Donald Trump? Por que tem que ser o fulano de tal e o outro? Parece que as pessoas têm que assumir mais esse papel de protagonistas e não sei, quanto mais uma sociedade depende do Estado para funcionar, pior, né? Mas quanto mais as pessoas se movimentarem em grupos com causas, com propósitos e se organizarem de maneiras colaborativas, você vê o crescente da economia colaborativa, com empresas, por exemplo, como o Airbnb, Uber, que eles não usam a propriedade da empresa, mas a propriedade das pessoas. De certa forma, isso é até uma analogia, né, de distribuindo, de usando o que cada um tem, assim. Eu acho que pelo menos uma perspectiva boa nisso tem, assim. Eu acho que até estava falando naquela hora da Califórnia, assim, que estavam querendo se separar, assim, porque eles não compactuam com o Donald Trump, enfim, lá onde é o berço de inovação mundial, que tem a maioria das empresas de tecnologia que estão vendo essas tendências mais colaborativas, eu acho que lá tem uma luz, assim, para ser analisada, assim. Acho que em todas as cidades que você vai tem polos de pessoas fazendo o bem e criando, inovando. Até acho que a arte é uma ferramenta maravilhosa e
acho que agora mais do que nunca acho que é importante fazer arte, né, para Mais do que realmente nunca. trazer esse inconsciente, trazer essa insatisfação, fazer com que as pessoas reflitam, pensem, não só de forma racional. E eu não sei, assim, eu tendo sempre a ver um outro lado, assim. Eu acho que a gente tem que se atentar a isso e criar movimentos mesmo de pessoas com propósitos do bem e propósitos valiosos, porque quando você fica no papel de espectador, olhando assim, você é o espectador da mídia, você liga a TV, só tem tragédia, só tem cara nada a ver assumindo poder. Você fica num Você papel... se sente passivo, né? Você se sente passivo, você se sente incapaz de fazer alguma coisa. Você fica, cara, olha isso, olha lá como é que tá a Casa Branca agora, olha como é que tá Brasília. Aí você fica tipo, tá, e qual que é o meu papel nisso tudo, assim? Mas quando você assume um papel mais protagonista, quando você tem um certo empoderamento, uma sensação de que você é capaz, e eu acho que é assumir o Martin Luther King, o Gandhi dentro de você. Quando você assume o teu poder, quando você assume, porra, eu posso fazer alguma diferença, eu posso me unir a pessoas parecidas que têm um propósito parecido com o meu, ou, enfim, caminhar junto, assim, para assim, projetos sociais, até voluntários e outros, assim, que ajudem a sociedade. Eu acho que a solução não vai partir do quem vai estar no governo, quem vai estar na política. Acho que a solução vai estar partindo das pessoas mesmo, de cada um, assim. Claro, né? Das pessoas que começam a se empoderar e começam a sentir que é a consciência individual que importa, né? Uhum. É aquilo que o Terence McKenna dizia, né? Trust yourself. What do you feel when you see a waterfall? What do you feel when you have sex? What do you feel when you take psilocybin, my friend? Take the mushroom. Então, se você está ouvindo, eu não vou traduzir porque eu acho que é muito legal do jeito que tá, mas por favor, procure alguns clipes do Terence McKenna. Eu sou um fã total do Terence McKenna, tanto assim que eu internalizei praticamente tudo que ele disse, né? E consigo, de maneira completamente imprevisível, dizer algumas coisas. Então, bom, perdão, eu fiz uma digressão aqui, mas Terence McKenna é um dos favoritos aqui do programa do Monge Urbano, assim como o Alan Watts e os outros. Então, já compartilhamos alguns vídeos deles, inclusive, né, na nossa página. Já. Apesar deles serem de outra época, acho que é muito atual o que eles falavam, né? Que serve muito para os dias de hoje, né? Não, o Terence McKenna era um hiper para-raio alienígena, né? Do inconsciente, né? Assim, do hiperespaço. Ele tinha mais DMT do que a população inteira de vários estados americanos juntos, provavelmente. Uma catarse de DMT mesmo. Não, ele tanto DMT ali, né, ele já estava em outra dimensão mesmo, né, até pela voz dele, né, pelo amor de Deus, olha como ele falava, né. Não era um normal daqui, sim, cara, tinha outro tipo de acesso ao inconsciente. Outro tipo de acesso, outro tipo dele. Não, assim que ele diz, né, no começo do prefácio do True Hallucinations, ele conta, né, como ele começou a se tornar conhecido, que ele disse que ele fez uso de psilocibina por muitos anos, né? Uhum. E aí ele começou a falar para alguns grupos na Califórnia daquele jeito. Uhum. E ele falou, nossa, ele começou a perceber que ele falava com uma voz que vinha através dele e que as pessoas se sentiam completamente eletrizadas quando ele falava. E ele percebia que essa voz tinha um efeito muito especial nelas. E aí, de repente, ele começou a falar nas rádios dos undergrounds da Califórnia e se tornou uma sensação. E aí, depois ele explodiu, mas vem um pouco daí. Né? Então essas ideias assim, né, de que o indivíduo é soberano, porque todo movimento de iluminação que aconteceu, pega o próprio iluminismo, né, que hoje a gente considera assim, a razão. Quando você lê, por exemplo, o que é o iluminismo do Immanuel Kant, você vê nos primeiros 2 parágrafos, né, o que ele diz é simplesmente a coragem de pensar por si mesmo, a coisa mais valiosa e mais rara. A coragem mas o que quer dizer isso? É a coragem de você validar os teus próprios pensamentos, as suas próprias percepções e viver e agir a partir deles, mesmo que isso esteja em contra do que coletivamente se prescreve como sendo o correto. O que é extremamente difícil.
é talvez uma das coisas mais difíceis, né? E o que coletivamente se considera como sendo correto é a opinião às vezes, da tua família, dos teus colegas, os valores culturais, né, considerados como sendo normais, que você fala, eu não estou vivendo uma vida XYZ, será que está tudo errado comigo? Talvez não. Eu não tô seguindo o padrão de ter uma carreira, filhos e trabalho e isso mais, eu estou seguindo uma outra trajetória, será que isso está errado? Talvez não, né? Quantas pessoas não seguiram caminhos assim? E como é importante, né? Que pessoas, e eu falo, né, eu sempre me senti um outsider, uma pessoa muito diferente nesse sentido, né, por temperamento, por questões intelectuais, espirituais, o que for, e é muito difícil você validar as suas próprias percepções e não se sentir, digamos, à margem e completamente oprimido por ser uma minoria. Mas chega um momento que você diz não, assim, né? Você tem que, o valor em você é porque cada um de nós é a experiência da consciência inteira. É a consciência de Gaia, porra. Né? A gente fala de consciência de Gaia. Nós somos a Terra, não é verdade? Né? Porque pensa, se há um sistema, se há uma teia da vida, é claro que a teia da vida vai se manifestar através de pessoas de maneira muito diferente, porque ela precisa disso, né? Ela precisa compensar os grandes desequilíbrios, né, que estão presentes no mundo de hoje para que as coisas possam, digamos, se reencontrar num outro nível de reorganização, né? Então, pois temos trabalho a fazer, né? Tem uma grande missão aí. E eu acho que, não sei, geralmente quem se interessa por temas como esse, nossos ouvintes provavelmente, né? Eles se identificam com isso de ser, às vezes, desajustado, às vezes parece que você não se adequa à sociedade que está aí. E isso é bom, né? Porque a sociedade atual é aquela frase do Krishnamurti que você falou, né? Uma sociedade doente, não é bom você ser uma pessoa ajustada, normal. Eu acho que as pessoas... Mas é difícil, é bem difícil, hein? Ou pode ver, né? Eu faço um pouco essa voz às vezes, né? É quase uma piada de vocês que estão chegando agora, né? A gente às vezes canaliza alguns personagens nas nossas improvisações, né? E a gente estava discutindo antes de começar o programa se a gente realmente manifestava essas canalizações ou não, né? E a gente teve o critério de que espontaneamente a gente vai trazer um pouco para trazer um pouco de humor também, para não falar que a gente está só falando de coisas pesadas e elevadas, né? Então um pouco de humor é sempre bom. Bom, espaço para vocês, volta. Tem que rir um pouco mesmo, porque a situação atual, se for ser racional o tempo inteiro, a gente vai começar a chorar todo mundo junto aqui, porque o que está acontecendo é difícil mesmo, mas eu acho que é interessante como a gente consegue, até a experiência do monge urbano tem trazido isso, assim, de contato de pessoas que sentem isso também, de pessoas que não estão satisfeitas com a sociedade do jeito que ela está, que estão desajustadas, estão buscando um caminho diferente, estão nessa busca por autoconhecimento e melhorar esse mundo, assim. Eu acho que tudo que a gente tem tocado nos episódios e nessa série principalmente é isso, assim, de trazer para a vida de cada um alternativas, né, de olhar para o mundo com outros olhos, de analisar todo o contexto histórico que você dá é maravilhoso, porque a gente percebe que quantas sociedades, quantos povos já não passaram por coisas parecidas ou dilemas parecidos, né? E de que forma eles lidavam, né? E esses vários exemplos até que a gente falou hoje do inconsciente coletivo, assim, esse acesso que os grandes profetas tinham e a gente parece, quando a gente estuda história, quando a gente vê essas coisas místicas e antigas, a gente pensa que é uma coisa muito distante, que é uma coisa, nossa, aconteceu isso, Jesus, sabe? Uma coisa muito, muito longe, nunca vai acontecer de novo. Mas não, né? Mas não, é a mesma realidade que Tagora era naquela época, então é possível. É a mesma? Uhum. Claro, esses padrões, esses processos, eles são arquétipos, né? Eles são estruturas de pensamento que se repetem e que trazem a história está muito, muito viva. O passado está muito vivo, né? Ou seja, a gente tem uma compreensão de que o passado é algo que já aconteceu, mas não, né? Se a gente pega
pela visão da mecânica quântica, né, do que é o passado e do que é o futuro. É como se a experiência do presente, né, a consciência do presente condiciona, né, o sentido que o passado possui e as perspectivas que se manifestam no futuro, né? Então, o passado está completamente... O passado foi esquecido e recalcado, né, pela nossa cultura. A gente vive como se a história fosse irrelevante para a gente. Como se os outros povos fossem ignorantes e primitivos, que não tinham ciência e tecnologia. Mas essa é a nossa híbris, né? Essa é a nossa arrogância transcendental. E é por isso que a gente vive esse estado de coisas, né? Exatamente, essa prepotência de se achar a sociedade mais evoluída de todos os tempos, claro, É precisamente o que mostra que a gente não está, não é o que nós somos, que achamos que somos, né? Exatamente. Falta uma humildade, e além de uma humildade, um senso maior, né, de olhar com olhos não só... Acho que as pessoas pensam, tecnologia, ciência, globalização, isso nenhuma outra sociedade teve como a gente tem hoje, mas não é só isso que importa, e isso não é o mais importante, né? Acho que é essa inversão de valores que você falou, né? O espaço tá lá, o passado está lá esquecido. E as pessoas não olham com a devida atenção que devia ter, assim. É isso. E não há momento mais importante que o nosso, assim, para resgatar o passado e para ver o que foi escrito e para perceber o que as sociedades antigas que desapareceram, mas que deixaram, assim, né, os seus registros disseram, né? Porque senão, né, ou seja, não há nada, nada está garantido, não há nada que diga assim que a gente não poderia desaparecer, muito pelo contrário, né? Então, talvez a intensidade do mal-estar que a gente sente fale de que talvez exista assim, Sim. uma trajetória ou múltiplas trajetórias onde a gente realmente possa se autodestruir. O inconsciente, assim, não sei, né? Quando você vê essas questões mais ambientais, assim, até se falou da ameaça à extinção das abelhas e aquecimento global. Até teve um documentário recente do Leonardo DiCaprio, né? O Before the Flood. Que essas coisas, quando você vê, assim, você, cara, parece que tá tendo um processo até imunológico da Terra atacando os seres humanos, assim, tipo, eles estão destruindo a gente. Acho que para a Terra Uma doença autoimune, né? uma doença autoimune, assim, tipo, não dá para sustentar 7, 8 bilhões de seres humanos dessa maneira no planeta, assim, tipo, não é mais cabível, assim, então. Né? Não, Before the Flood é bom, e o título, né, antes do dilúvio, ou seja, não é à toa, né? Ou seja, porque a gente acredita, né, que, bom, isso a gente pode fazer uma análise mítica dos fenômenos naturais no próximo programa, né? Porque a gente já estendeu bastante, mas mas é um tópico muito interessante, Peter. Tem pano para manga aí, né? Tem muita coisa para... tudo que a gente citou aí hoje, vários temas dava para ficar muito mais, né? Só que como a gente começou falando, despertar no caos, né? Tudo que está vindo à tona, assim, eu acho que a gente passou por temas muito importantes e atuais e necessários para a gente refletir, assim. E eu acho que a gente precisa também ouvir o que você aí do outro lado, você que está nos escutando, você tá, qual que é a tua opinião sobre o que está acontecendo no mundo, o que você está achando, o que você achou dessa conversa, se tem alguma sugestão, algum comentário. Então fica aqui o convite para vocês interagirem com a gente mesmo. Isso aqui não é uma conversa só nós três. Tem muito mais gente que pode participar dessa conversa. Então fica aqui um convite, um chamado para você aí que está escutando a gente para entrar em contato, para escrever para a gente, para mandar um áudio, mandar um vídeo, enfim, qualquer coisa, para a gente criar um vínculo mesmo, para a gente entender quem que está nos escutando, e isso que a gente está falando aqui é relevante para vocês também, né? Claro. Faço das tuas palavras as minhas também. Com certeza, acho que tem muita gente com um relato interessante para somar nessas reflexões. Acho que tenho muita fé também que é um despertar coletivo, né? E por mais que tenha uma
uma onda negativa aí batendo forte, a gente tem um canal aqui que a gente pode se unir, né? E pode fazer disso uma tsunami. Se os caras estão vindo com uma onda, a gente mete a tsunami neles. Pois é, né? Vamos perturbar o inconsciente, né? Vamos tirar as cracas, né? É necessário, eu acho que a gente precisa falar mesmo, a gente precisa tomar a posição, assim, porque acho que ficar omisso, ficar só de espectador não vai chegar a lugar nenhum e vai frustrar cada vez mais. Então vamos falar, vamos debater, vamos conversar. Eu acho que esse movimento é muito importante, assim, a gente pensar junto, debater junto e criar soluções e alternativas, assim. Eu acho que o Monge Urbano fala muito disso, né, de mostrar novos caminhos, assim, de debater o que está acontecendo e tentar vislumbrar novos horizontes. É isso aí. É isso aí. Arro. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum comentário final? Alguma reflexão? Algum ponto? Para hoje acho que temos nossas reflexões aí registradas, né? Para que as pessoas também possam interagir com a gente, né? Mandar alguma coisa, um e-mail, uma mensagem, fiquem à vontade aí. Mas espero que a gente possa ter, né, trazido algumas reflexões sobre o que a gente está vivendo aí. Eu acho que, primeiro, obrigado por todo mundo aí por ter escutado até aqui. Tem mais de 1 hora aí de programa, então fica aqui mais uma vez o chamado para entrar em contato. Tem o nosso e-mail, tem a página no Facebook, a gente tem um canal no YouTube também, que a gente está postando os podcasts lá, dá para comentar lá também, assim, nosso canal. E um grande abraço para todo mundo aí. Um abraço, Daniel, um abraço, Tomás, um abraço para você que está nos ouvindo. Um abraço para vocês também, um abraço para todo mundo aí. Valeu, tchau, tchau. Abraço.